Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo anuncia crédito para ajudar empresas afetadas por tarifas de Trump. Deputada do PSOL apresenta projeto para barrar efeitos das sanções americanas contra o ministro Alexandre de Moraes. Relatório americano avalia a situação dos direitos humanos no Brasil e aponta repressão a aliados do ex-presidente e censuras nas plataformas digitais. Alasca se prepara para sediar a cúpula entre Trump e Putin e Zelensky deve ser incluído em reuniões futuras. Exército de Israel aprova plano para tomar controle da faixa de Gaza. Homem é preso no Rio de Janeiro por torturar e manter mulheres em cárcere privado. E veja também o empate histórico do São Paulo na Copa Libertadores da América. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O governo federal anunciou hoje um pacote para socorrer as empresas que foram impactadas pela tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos. O anúncio aconteceu na manhã de hoje no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou um pacote de medidas de alívio econômico frente às tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros, que entraram em vigor na última quinta-feira. O chamado Plano Brasil Soberano foi apresentado nesta quarta-feira em Brasília, em uma cerimônia que contou com a presença do presidente, ministros de Estado e os presidentes da Câmara e do Senado. De acordo com o Palácio do Planalto, 3 eixos principais foram traçados: fortalecimento do setor produtivo, proteção aos trabalhadores e diplomacia comercial e multilateralismo, com o objetivo de proteger exportadores brasileiros, preservar empregos e incentivar investimentos em setores estratégicos e assegurar a continuidade do desenvolvimento econômico do país. A gente vai continuar teimando em negociação, porque nós gostamos de negociar. E nós não queremos conflito. Eu não quero conflito nem com o Uruguai, nem com a Venezuela, quanto mais com os Estados Unidos. Agora, a única coisa que nós precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável. Através do Fundo Garantidor de Exportações, vão ser disponibilizados 30 bilhões de reais para crédito com taxas acessíveis, além de ampliar as linhas de financiamento às exportações, prorrogar a suspensão de tributos para empresas exportadoras, aumentar o percentual de restituição de tributos federais e facilitar a compra de gêneros alimentícios por órgãos públicos. O presidente também indicou que, se as relações comerciais com Washington estão em baixa, o momento é de buscar novas oportunidades. Então, ao invés de ficar chorando aquilo que nós perdemos, vamos ficar procurando ganhar em outro lugar. O mundo é grande, o mundo está ávido para fazer negociação com o Brasil. Todo mundo sabe que nós somos do bem. Todo mundo sabe que a gente não quer brigar com ninguém, que a gente faz concessões, sabe? Mas a gente não merecia isso. Segundo o governo, as novas tarifas americanas afetam 36% das exportações do Brasil para os Estados Unidos, o equivalente a 14 bilhões e meio de dólares em 2024, quase 80 bilhões de reais. Durante o evento, Lula comentou o relatório publicado na véspera pelo Departamento de Estado americano, que indicava uma deterioração dos direitos humanos no Brasil no último ano, e afirmou que é preciso olhar o que acontece no país que está acusando o Brasil. E ninguém está desrespeitando regras de direitos humanos como estão tentando apresentar ao mundo. Porque os nossos amigos americanos, toda vez que eles resolvem brigar com alguém, eles tentam criar uma imagem de demônio contra as pessoas que eles querem brigar. No documento produzido pelo Departamento de Estado americano, que serve de base para organizar as prioridades do presidente Donald Trump em política externa, além do Brasil, Reino Unido, França e Alemanha, também foram citados como países em que houve deterioração dos direitos humanos. Mas El Salvador, por exemplo, governado por Nayib Bukele, um grande aliado do republicano em sua luta contra a imigração ilegal, especialmente desde que aceitou encarcerar imigrantes deportados pelos Estados Unidos em troca de dinheiro, Washington afirmou que não houve abusos significativos de direitos humanos no último ano. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberou Jair Bolsonaro para deixar a prisão domiciliar e fazer exames médicos.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou nesta terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro a deixar temporariamente a prisão domiciliar para realizar uma série de exames médicos em um hospital. Mais cedo, advogados do militar da reserva apresentaram uma petição em que citavam sintomas de refluxo e soluços crônicos, consequências de uma facada que levou em 2018, com problemas gástricos e hospitalizações recorrentes. O ex-presidente está confinado desde a semana passada em sua residência na capital federal por violar uma proibição judicial do uso das redes sociais no âmbito do julgamento que enfrenta por uma suposta trama golpista. Apenas advogados e familiares próximos podem visitá-lo. Todos os demais devem receber autorização prévia. Os exames devem ser realizados em 16 de agosto e ele pode precisar permanecer cerca de 8 horas no hospital. No pedido, a defesa afirma que os médicos podem recomendar ações adicionais. Bolsonaro enfrenta o julgamento no Supremo Tribunal Federal, acusado de conspirar para se manter no poder após as eleições de 2022, que pode lhe render uma condenação a 40 anos de prisão. Além disso, ele é alvo de uma investigação por obstrução da justiça, que decorre da campanha que seu filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, promove nos Estados Unidos para que a Casa Branca pressione as autoridades brasileiras em favor de seu pai. Devido à suposta obstrução judicial, desde meados de julho, o ex-capitão do Exército é obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica e está proibido de se expressar nas redes sociais. Desde 2023, o ex-presidente está inelegível até 2030, considerado culpado pelo Tribunal Superior Eleitoral após difundir desinformação sobre o sistema eletrônico de votação. A deputada federal esquerdista Fernanda Melchiona apresentou um projeto de lei que busca tornar sem efeito no Brasil a Lei Magnitsky, aplicada pelo governo norte-americano contra o ministro Alexandre de Moraes. O projeto impede que instituições financeiras, intermediários de valores mobiliários ou qualquer entidade apliquem no território nacional bloqueios, restrições ou qualquer medida sancionatória baseada em leis estrangeiras. Melchiona afirma que sanções políticas estrangeiras não podem ser automaticamente replicadas por instituições privadas no Brasil, pois isso compromete a soberania nacional e a independência dos poderes. Os Estados Unidos acusaram o governo Lula de restringir a liberdade e agravar as violações de direitos humanos no ano passado. Um relatório de Washington aponta repressão a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e censura as plataformas digitais. O Departamento de Estado americano indicou que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou em 2024 e acusou o governo brasileiro de reprimir o debate democrático e a expressão dos simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os pontos citados fazem parte de um relatório anual que serve de base para organizar as prioridades do presidente americano Donald Trump em política externa. Segundo o documento, a justiça brasileira adotou medidas desproporcionais para minar a liberdade de expressão e na internet. Além disso, bloqueou o acesso à informação em uma plataforma de redes sociais. Em 2024, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, bloqueou temporariamente o X no Brasil, até que a rede social cumprisse sua ordem de remover as contas acusadas de disseminar desinformação. Posteriormente, ordenou a suspensão do Rumble, porque a plataforma de compartilhamento de vídeos, popular entre conservadores e a extrema-direita, se recusava a bloquear a conta do blogueiro Alan dos Santos, residente nos Estados Unidos e procurado por disseminar desinformação. Washington afirma que o Brasil reprimiu de maneira desproporcional a expressão dos partidários de Bolsonaro, assim como de jornalistas e políticos, muitas vezes em procedimentos secretos que careciam de garantias de devido processo legal. Segundo o texto, Brasília também cerceou discursos que lhe eram politicamente prejudiciais, argumentando que constituíam um discurso de ódio. O relatório do Departamento de Estado americano também denunciou uma deterioração dos direitos humanos em países europeus, como Reino Unido, França e Alemanha, mas na Espanha não foram vistas mudanças. Já em El Salvador, o governo americano afirmou que não houve abusos significativos de direitos humanos no último ano. O presidente salvadorenho Nayib Bukele é um grande aliado de Trump em sua luta contra a imigração ilegal, especialmente desde que aceitou encarcerar imigrantes deportados pelos Estados Unidos em troca de dinheiro. Segundo Washington, o governo local tomou medidas para identificar e punir os funcionários que cometeram abusos dos direitos humanos. Carla Zambelli passou hoje por uma nova audiência na Justiça da Itália, que determinou que a deputada
continue presa. Ela passou mal durante a sessão e precisou de atendimento médico. A deputada federal Carla Zambelli passou mal ao chegar na audiência do Tribunal de Apelação de Roma, na Itália. A defesa de Zambelli alega questões de saúde e pede que a deputada federal aguarde a decisão sobre a extradição em liberdade. Os advogados italianos afirmam que Zambelli não deveria estar presa, porque na documentação enviada pelo Brasil faltava o mandado de prisão internacional. Segundo eles, nem a Interpol tem um mandado de prisão. Mas durante a audiência, o juiz rebateu esse argumento e questionou a defesa sobre como os advogados achavam que a deputada brasileira havia sido presa. Zambelli foi condenada pelo STF por ter pedido a um hacker a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes na tentativa de demonstrar a falha no sistema judiciário. Após a decisão, a parlamentar fugiu do país, mas alguns dias depois ela foi presa na Itália e segue detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma. E o Alasca se prepara para sediar a cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin na próxima sexta-feira. O encontro faz parte dos esforços do presidente republicano para encerrar o conflito entre Moscou e Kiev. O Alasca se prepara para sediar em Anchorage a reunião já considerada histórica entre Donald Trump e Vladimir Putin na próxima sexta-feira. Será o primeiro encontro presencial entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia desde que as forças de Moscou invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022. A cúpula faz parte dos esforços de Trump para encerrar o conflito. O presidente americano indicou que a reunião vai servir para avaliar a situação e expressou confiança de que vai ser um encontro construtivo. A escolha do Alasca tem um significado simbólico, já que o estado é um território comprado da Rússia pelos americanos no século XIX. Ficamos surpresos ao saber que Trump e Putin iriam se encontrar aqui no norte. Parece um lugar lógico, porque é bem perto para os dois. Só esperamos que eles consigam acabar com esta guerra horrível. Houve tanto derramamento de sangue e parece tão sem sentido. Então essa é a grande esperança. E acho que Trump é um negociador mestre e um pacificador. Não estou entusiasmada com isso acontecendo especificamente no Alasca, porque sinto que coloca o Alasca em risco, como se estivéssemos apoiando Putin e Trump, o que eu não estou. Também acho que nos coloca em risco de potenciais bombardeios ou ataques terroristas. Acho que Putin é um criminoso de guerra e não acho que ele seja bem-vindo aos Estados Unidos. Embora a Ucrânia seja o ponto central da agenda, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não foi incluído nas conversações. Segundo Trump, a reunião de sexta deverá facilitar uma próxima cúpula entre os chefes de Estado da Ucrânia e da Rússia. Mas os ucranianos estão céticos. Eles querem deixar nosso presidente fora disso, reunir-se a sós, discutir as coisas com grande pompa e circunstância, chegar a um acordo sobre o que é melhor para ambos. Bem, antes de tudo, é óbvio que a Rússia quer tomar nossas terras. E eles chegarão a um acordo entre si e então vão apresentar à Ucrânia um fato consumado. Acho que não devemos esperar nada deles, porque já houve conversas mais do que suficientes e nenhuma vez houve resultados concretos. Moscou exige que a Ucrânia ceda 4 regiões parcialmente ocupadas após a invasão, além da Crimeia, anexada em 2014. O Kremlin também pede que Kiev renuncie ao fornecimento de armas ocidentais e à sua filiação à OTAN, exigências consideradas inaceitáveis pelos ucranianos. Trump afirmou previamente que qualquer acordo envolveria uma troca de território. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou aplicar consequências severas à Rússia caso Vladimir Putin não aceite um cessar-fogo na reunião de sexta-feira. Ao ser questionado sobre essas consequências, ele não quis revelar. O republicano também considera a participação da Ucrânia numa próxima reunião. O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira que quer uma reunião trilateral em breve com os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Na sexta-feira, o magnata vai se encontrar com um colega russo para discutir o fim da guerra.
Trump e os líderes europeus estão unidos em seus esforços para acabar com o conflito. A afirmação foi feita nesta quarta-feira pelo secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, após uma ligação conjunta que qualificou como excelente. Ele participou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e vários líderes europeus de uma videoconferência com o magnata republicano que buscava convencê-lo a defender os interesses da Ucrânia em sua reunião com Putin. Tivemos uma conversa muito boa, ele estava presente, o presidente Zelensky estava presente. Eu daria nota 10, sabe? Muito, muito amigável. Também nesta quarta-feira, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou que existe uma chance viável de cessar fogo na Ucrânia. A declaração foi feita antes das negociações entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo Vladimir Putin, sexta-feira, no Alasca. Veja, por pouco mais de 3 anos, este conflito está continuando e nunca chegamos perto do prospecto de agora, uma solução viável, uma forma viável de chegar a um cessar-fogo. E agora temos a chance por causa do trabalho que o presidente Trump tem feito. Embora Starmer tenha afirmado que o encontro entre Trump e Putin é extremamente importante, ele reiterou que não deve haver negociações sobre a Ucrânia sem a participação do país. A Rússia voltou a atacar a Ucrânia 2 dias do encontro que pode encerrar a guerra. Um mapa da guerra mostrou que as forças russas avançaram pelo menos 10 quilômetros ao norte em 2 eixos nos últimos dias. Nas redes sociais, Zelensky disse que o exército russo não está se preparando para acabar com a guerra, e sim se preparando para novas operações ofensivas. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o país vai permitir que os palestinos saiam da faixa de Gaza antes do início da nova ofensiva para tomar todo o território. Benjamin Netanyahu anunciou durante entrevista nesta terça-feira ao canal de TV internacional I24 News que vai autorizar que habitantes da faixa de Gaza emigrem para o exterior. A declaração ocorre no momento em que Israel se prepara para uma ofensiva mais ampla no território palestino. Daremos a eles a oportunidade de sair, antes de tudo, das zonas de combate e, em geral, da faixa de Gaza, se quiserem. Permitiremos que saiam das áreas de combate, mas de Gaza também. Netanyahu explicou que o processo não era uma expulsão, mas sim uma permissão de partida. O primeiro-ministro israelense avalia que a imigração de pessoas para o exterior era um movimento que ocorre em todos os conflitos. Por ordem do gabinete militar de Netanyahu, o exército de Israel se prepara para lançar uma nova fase de suas operações militares em Gaza para libertar todos os reféns israelenses e derrotar o Hamas. O exército tem a intenção de tomar o controle da cidade de Gaza e dos campos de refugiados próximos, uma das áreas mais densamente povoadas do território palestino. O anúncio desse plano foi condenado por grande parte da comunidade internacional. E o exército israelense anunciou nesta quarta-feira que aprovou o plano para uma nova ofensiva na faixa de Gaza. O comandante do Estado-Maior, o tenente-general Eyal Zamir, disse a Benjamin Netanyahu que não concorda com a expansão da ofensiva em Gaza, mas que vai cumprir as ordens do governo. O exército israelense anunciou nesta quarta-feira que aprovou o plano para uma nova ofensiva na faixa de Gaza, onde o Hamas condenou as incursões terrestres agressivas na cidade de Gaza, a maior aglomeração urbana no território palestino. Testemunhas relataram intensos ataques aéreos sobre a cidade, assim como a presença de tanques israelenses e fortes explosões nos bairros de Tal al-Hawa e Zeiton, onde o exército estava demolindo casas. Eu não trouxe colchão nem nada, escapamos da morte por pouco e agora estamos fugindo e nem sabemos para onde ir. A todos que ouvirem minha voz, tenham misericórdia de nós, estejam conosco, vejam nossas circunstâncias e nos ajudem. Nós queremos viver, apenas queremos viver. E esta é minha mensagem para todos, queremos viver. Vamos descansar, sou uma velha cansada. Após 22 meses de guerra, Israel quer tomar o controle da cidade do norte do território e dos campos de refugiados próximos, uma das áreas mais densamente povoadas da faixa de Gaza. Com a ofensiva, as tropas israelenses pretendem desmantelar os últimos redutos do Hamas.
por ordem do gabinete militar do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O exército, que atualmente controla 75% do território, se prepara para iniciar a nova fase das operações. O objetivo é libertar todos os reféns israelenses mantidos em Gaza e derrotar o Hamas. O movimento islamista palestino denunciou incursões agressivas na cidade de Gaza e uma escalada perigosa por parte de Israel. Segundo a Defesa Civil de Gaza, 18 palestinos, incluindo vários menores de idade, morreram nesta quarta-feira vítimas de disparos israelenses. Pelo menos 11 deles esperavam por ajuda humanitária. A polêmica política migratória do presidente americano Donald Trump alcançou números expressivos em 6 meses. Mais de 300 mil imigrantes em situação irregular foram presos desde janeiro. A Casa Branca informou nesta terça-feira que autoridades prenderam mais de 300 mil imigrantes em situação irregular nos 6 primeiros meses do governo do presidente Donald Trump. De acordo com o governo americano, quase 70% dessas prisões são de estrangeiros com acusações criminais ou condenações anteriores. Desde que retornou ao poder em janeiro, o republicano aplicou uma política migratória drástica, com operações em tribunais, residências e locais de trabalho, o que provocou protestos. Segundo os números publicados nesta terça-feira pelo Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras, ICE na sigla em inglês, as autoridades registraram 24.628 interceptações em todo o país. A entidade anunciou em um comunicado que recebeu oficialmente mais de 100 mil solicitações de patriotas americanos que desejam se juntar à ICE para expulsar criminosos estrangeiros. A ex-primeira-dama sul-coreana Kim Keon-hee, esposa do ex-presidente deposto Yoon Suk-yeol, foi presa na capital da Coreia do Sul. De acordo com as autoridades locais, ela tem conexão com vários casos de manipulação e corrupção no mercado de ações. A ex-primeira-dama sul-coreana Kim Keon-hee, esposa do ex-presidente deposto Yoon Suk-yeol, foi presa por suspeita de ligação com vários casos de manipulação do mercado de ações e corrupção. A prisão ocorreu poucas horas depois de os promotores anunciarem um mandado de prisão contra ela. Segundo a agência de notícias Yonhap, a decisão se baseia no risco de destruição de provas. Kim, de 52 anos, é acusada, entre outros crimes, de inflar artificialmente o valor das ações de uma empresa de negociação de automóveis entre 2009 e 2012 e de aceitar presentes de luxo enquanto era primeira-dama. Com a prisão preventiva, o ex-casal presidencial está agora atrás das grades, uma situação inédita na Coreia do Sul. O marido, deposto da presidência em abril, está detido por tentar impor a lei marcial em dezembro e mergulhar o país em um período prolongado de caos político. Acusado de insurreição, Yoon foi substituído em junho pelo rival Lee Jae-myung. As fortes chuvas que atingiram a cidade do México provocaram caos novamente no aeroporto da capital. Milhares de passageiros ficaram presos e muitos voos foram cancelados. As fortes chuvas que atingiram a cidade do México causaram caos novamente no aeroporto da capital. Milhares de passageiros ficaram retidos devido à suspensão temporária das operações. A tempestade que atingiu a mega cidade na terça-feira impactou as operações no aeroporto Benito Juárez, assim como no domingo passado, quando o volume de água atingiu o maior nível desde 1952 em áreas como o centro da metrópole. O terminal informou em um comunicado que 120 voos atrasaram, 16 foram desviados para outros aeroportos e 3 foram cancelados, afetando quase 20 mil passageiros. Casas ao redor do aeroporto também foram afetadas. A capital mexicana tem enfrentado fortes chuvas desde junho e as previsões indicam que as precipitações vão continuar. Várias avenidas e ruas em diferentes áreas da capital e arredores sofreram com os alagamentos e a operação do metrô da Cidade do México foi afetada. A mega cidade fica sobre o que costumava ser um lago e vários rios, então há inúmeras depressões onde a água se acumula facilmente. E no próximo bloco, a Polícia Civil investiga a fraude de R$115 mil contra a empresa Uber. E um homem é preso no Rio de Janeiro por torturar e manter mulheres em cárcere privado.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou hoje uma operação contra a fraude na Uber. Uma dupla criou contas falsas de motoristas e de passageiros e embolsaram R$115 mil. Segundo as investigações da Delegacia de Defraudações, Pedro Pasquale Plata e Yasmin Guzmão criaram contas falsas de motoristas e de passageiros com a ajuda de inteligência artificial, com as quais fizeram quase 2.000 viagens irregulares que deram prejuízo à Uber. A própria Uber procurou a Polícia Civil ao identificar as irregularidades. Segundo a plataforma, foram 1.922 viagens suspeitas, todas no Pix, que resultaram no repasse de quase R$115 mil a motoristas. Nas viagens fraudulentas, os usuários acrescentaram várias paradas, o que encareceu as corridas. Esse valor adicional nunca foi pago, ficando pendente na conta do passageiro, mas a Uber cobria tudo, e o motorista recebia o preço cheio. Na maioria das vezes, o perfil devedor era abandonado. Em nota, a Uber disse que os mecanismos antifraude da plataforma detectaram os casos relatados, o que fez com que a empresa realizasse a denúncia para as autoridades competentes. E que desde então a empresa vem colaborando de forma ativa com a polícia para a identificação dos suspeitos, sempre respeitando os termos da lei. A Polícia Federal também foi às ruas hoje para desarticular uma organização criminosa responsável por fraudar o INSS. O prejuízo é de aproximadamente R$3 milhões. As investigações apontam que o grupo era formado por funcionários e ex-funcionários da Caixa Econômica Federal, que utilizavam os acessos internos aos sistemas do banco para liberar ilegalmente benefícios previdenciários e assistenciais. Segundo a PF, os envolvidos inseriam dados falsos nos sistemas de Caixa desde 2018. As investigações revelaram práticas como comprovações de vida forjadas de pessoas já falecidas ou que nunca existiram, emissão de cartões para beneficiários fictícios e autorização indevida de pagamentos. Parte dos investigados já havia sido demitida por condutas semelhantes, mas continuou operando o esquema mesmo após o desligamento em 2022. Por meio de terceiros, eles faziam saques mensais de ao menos 17 benefícios fraudulentos que ainda estavam ativos. Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa e peculato eletrônico. Um homem de 27 anos foi preso em São João do Meriti, acusado de torturar e manter em cárcere privado diversas mulheres. A denúncia foi feita por uma adolescente de 14 anos, ex-namorada do suspeito. As investigações começaram a partir da denúncia de uma adolescente de 14 anos, ex-namorada do suspeito. Ela contou que foi levada a um terreno baldio, onde sofreu pauladas em várias partes do corpo, incluindo a cabeça. Segundo a vítima, o agressor queria que ela revelasse com quem já havia se relacionado. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem perseguia a adolescente pelas redes sociais e fazia ameaças a ela e à família, inclusive a uma criança de 2 anos, para evitar que o caso fosse denunciado. A jovem disse que as agressões eram constantes durante o relacionamento, que durou cerca de 5 meses, e incluíam pauladas e cintadas sem motivo. A delegada Vanessa Martins, responsável pelo caso, afirmou que o acusado escolhe vítimas adolescentes e mantém relações abusivas que evoluem para a violência extrema. Além do caso da adolescente, ele é investigado por tortura, cárcere privado e ameaça contra 2 mulheres de 23 e 17 anos. A mais velha, ex-companheira e mãe da filha dele, contou que vivia escondida por medo. Ambas relataram agressões com ferramentas quentes, alicate de unha, queimaduras com água fervente e banhos gelados, sempre na frente da criança. A mãe de um adolescente acusa a Polícia Militar da Patrulha Escolar por agredir o filho dela na semana passada. Segundo a denúncia, o adolescente levou um tapa no rosto dentro do banheiro. O policial militar foi afastado das funções. A mãe contou que o policial militar agrediu o filho por conta de alguns adolescentes que estavam dentro do banheiro, cantando música. Ela disse que o filho usava o banheiro e quando se virou para ver quem havia entrado no espaço, o policial deu um tapa no rosto do adolescente. Após o caso, a direção da escola acionou a família e o responsável pela patrulha escolar. Uma iniciativa da Polícia Militar que, em parceria com escolas e secretarias de educação, faz a segurança e prevenção da violência e do abuso de drogas nas escolas e arredores. Após o jovem passar por exames de lesões, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná afirmou que não tolera comportamentos violentos no ambiente escolar e confirmou o afastamento do policial. O PM envolvido vai responder por processo administrativo e um processo interno foi aberto para apurar as responsabilidades.
3 militares do Exército morreram e outros 2 ficaram gravemente feridos em um acidente em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Eles estavam a caminho do batalhão para participar de um evento. As vítimas foram identificadas como Eduardo Hoffmeister, de 19 anos, Davi Adrian da Silva, com 18 anos, e Vitor Golfeto, 19 anos. Eles eram soldados do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército de Sapucaia do Sul, também na região metropolitana de Porto Alegre. Leopoldo dos Santos Staudt e Jailson dos Santos Gomes foram arremessados para fora do veículo após a colisão. Eles foram encaminhados com ferimentos graves para o Hospital Centenário. O hospital informou que os 2 vão precisar passar por cirurgias. Segundo informações, o carro bateu na mureta de um viaduto na Avenida Getúlio Vargas por volta das 3h45 da madrugada. A polícia solicitou coleta de material para análises toxicológicas e de alcoolemia dos ocupantes do veículo. Imagens da câmera de segurança de uma empresa de reboques mostram faíscas saindo do carro. A Polícia Civil diz ainda que não é possível afirmar se o automóvel estava ou não em alta velocidade. A seguir, europeus e turistas buscam novos jeitos de se refrescar em meio à onda de calor e o empate histórico do São Paulo na Copa Libertadores. Mais de 20 incêndios estão ativos na Grécia. O país enfrenta fortes rajadas de vento e uma onda de calor. A Grécia enfrenta nesta quarta-feira mais de 20 incêndios. O porta-voz dos bombeiros afirmou que este é um dia muito difícil devido às rajadas de vento violentas. Durante a manhã, 33 aviões e 4.850 bombeiros foram mobilizados em todas as frentes. O Corpo de Bombeiros informou que o país tem 23 incêndios ativos, um deles perto de Patras, a terceira maior cidade do país. O presidente da União de Oficiais de Bombeiros, Kostas Tsigas, disse ao canal local ERT que, sem dúvida, estas são as 24 horas mais difíceis de luta contra o fogo. Na véspera, foram registrados 82 incêndios. Os ventos fortes, a seca e as temperaturas altas criam dificuldades no combate às chamas. Desde a semana passada, a Grécia registra ventos de mais de 80 km por hora. Os incêndios deixaram 3 mortos desde sexta-feira, 2 deles turistas vietnamitas. O Serviço Meteorológico Nacional prevê que as temperaturas devem atingir 40 graus Celsius nesta quarta-feira em algumas regiões do país. Nas montanhas do sul de Omã, homens vestindo trajes tradicionais recitam poemas antigos, em uma língua falada por apenas 2% da população. O idioma é chamado de Jibali e os falantes de hoje em dia tentam evitar a extinção, inclusive nas redes sociais. O poeta Khalid Ahmed Al-Khatiri recita versos, enquanto homens vestidos com túnicas e adereços de cabeça repetem suas palavras. O rito ocorre na região das montanhas do sul de Omã, onde homens com vestimenta especial costumam declamar poemas em uma linguagem muito antiga. A iniciativa é parte da luta para preservar uma tradição oral, utilizada por uma parcela de apenas 2% da população do país. As novas gerações aprendem esta língua com as mais velhas. Estes poemas são antigos e para dominá-los é preciso ter talento. Ninguém sem talento consegue dominá-los. A grande maioria dos omanes fala árabe, mas nas regiões costeiras montanhosas de Dhofar, na fronteira com o Iêmen, o Jibali impera, sendo também conhecido como Sheri. O pesquisador Ali Al-Mashani o descreveu como um idioma ameaçado, falado por não mais de 120 mil pessoas em um país de mais de 5 milhões de habitantes. A língua Jibali ainda está em estado bruto, ameaçada de extinção e profundamente enraizada na história antiga. Foi protegida pelo isolamento de Dhofar, caso contrário já teria desaparecido há muito tempo. Foi protegida pelas montanhas a oeste, pelo deserto ao norte e pelo Oceano Índico ao sul. Esse isolamento criou uma barreira protetora duradoura ao seu redor.
Apesar do idioma vir do passado, Almachane diz que o Jibali é completamente desenvolvido, com sua própria sintaxe e gramática, usado historicamente para escrever poesia e provérbios e narrar lendas. É uma língua anterior ao árabe e tem origem nos idiomas semíticos árabes do sul. Muitos falantes consideram vital criar seus filhos em um ambiente onde se fala Jibali. Uma criança nasce com um instinto natural e, no momento em que vem ao mundo, descobre que as pessoas ao seu redor falam Jibali. O pai fala Jibali, o avô fala Jibali e a mãe fala Jibali. Então, naturalmente, a língua, o dialeto que a criança aprende é Jibali. Uma equipe de pessoas que busca preservar a língua espera obter apoio da Universidade de Dhofar para a criação de um dicionário com cerca de 125 mil palavras traduzidas para o árabe e o inglês. O projeto incluirá uma versão digital, com uma função de pronúncia para sons específicos, que podem ser difíceis de transmitir por escrito. A COP30, que será realizada em novembro na cidade de Belém, pode ser a mais excludente da história devido aos altos preços das hospedagens. O alerta foi feito pelo Observatório do Clima. Há poucos meses da COP30 em Belém do Pará, a questão da hospedagem para as delegações participantes da cúpula climática segue sendo uma dor de cabeça. Nesta terça-feira, o Observatório do Clima se posicionou sobre o tema. Em um comunicado, a rede de organizações ambientalistas afirmou que esta pode ser a COP mais excludente da história, devido aos altos preços das hospedagens, com redução no número de delegações nacionais, de membros de órgãos constituintes e outros observadores e da imprensa. Países em desenvolvimento, bem como alguns estados africanos e insulares, solicitaram ao Brasil que mude o local da Conferência Anual das Nações Unidas sobre o Aquecimento Global para uma cidade com maior capacidade hoteleira. Foram registrados aumentos de preços nos hotéis de Belém, com valores que chegam a mais de $1.000 por noite, quase R$ 5.500. O governo brasileiro descartou essa opção e vai participar na quinta-feira de uma reunião com a ONU para buscar soluções. No comunicado, o observatório apontou negligência do governo federal e do governo do Pará, que tiveram 2 anos e meio para equacionar a questão das acomodações na cidade e não o fizeram. Ambientalistas alertam que uma redução no número de delegados impactaria a própria legitimidade do que for negociado em Belém. Diante das dificuldades para encontrar hospedagem, uma fonte que assessora várias ONGs ambientalistas indicou que algumas organizações estão pensando em delegações menores e em dormir em igrejas ou mesquitas. Mais de 52 mil pessoas já se banharam no Rio Sena neste verão. Com a onda de calor, a procura por um refresco vem aumentando entre franceses e estrangeiros. Como se não bastassem tantas atrações, agora o turismo em Paris ainda pode ser refrescante. Em julho, a capital francesa voltou a autorizar os banhos no Rio Sena como legado dos Jogos Olímpicos do último ano, após mais de um século de proibição. Mas para curtir um banho vendo a Torre Eiffel é preciso ter paciência. A espera na fila chega até 1h30. Eu queria ter uma experiência inusitada. Nadar no Sena é algo inimaginável para nós de Marsella, mas vou provar a todos os meus amigos que consegui. Eu também queria descobrir como era esse lugar tão especial. Por segurança, cada banhista usa um flutuador amarelo amarrado ao redor da cintura. A temperatura de 24 graus Celsius agrada os banhistas. E até para quem é exigente, a água parece limpa. Sim, é um privilégio. Sei que existem várias cidades, talvez não na França, mas na Áustria e no norte da Europa, onde você pode fazer isso. E é ótimo que possamos fazer isso aqui em Paris também. Mais de 52 mil pessoas já mergulharam no Rio Sena durante este verão. Claro que o calor ajuda a impulsionar esses números. Com 36 graus Celsius nessa terça-feira em Paris, o Serviço Meteorológico francês decretou alerta laranja, o segundo nível mais alto. É uma experiência incrível poder nadar em água natural em vez de uma piscina. A água é muito boa. Jacques Chirac prometeu, e aqui estamos nós. É realmente muito agradável com esse clima. Acho que houve uma grande participação no fim de semana.
Nos próximos dias, vamos organizar rodízios para que o maior número possível de pessoas possa visitar os locais. As 3 áreas designadas para o banho atendem à necessidade de adaptar a Cidade Luz às mudanças climáticas. Segundo a Agência Oficial Francesa de Meteorologia, Paris pode experimentar ondas de calor de até 50 graus Celsius até 2050. Assim como em Paris, na Alemanha, centenas de pessoas se reuniram para dar um mergulho no rio Spree e amenizar o calor do verão europeu. Seguindo os parisienses que foram liberados para aproveitar as águas do Sena, berlinenses resolveram exigir o mesmo direito na capital alemã. Centenas de pessoas se reuniram para dar um mergulho no rio Spree esta semana para protestar contra a proibição centenária de nadar no principal curso de água da cidade. Acho que deveria haver mais locais públicos para nadar gratuitamente, mas há cada vez menos. Novos locais precisam ser criados, porque está ficando cada vez mais quente. Estou aqui porque tenho muita inveja de cidades como Copenhague, Helsinki e Paris, que têm áreas públicas para nadar, em alguns casos há décadas, onde todos podem nadar gratuitamente. Autoridades locais vetaram o banho no rio em 1925 por causa da poluição. Na terça, a proibição foi suspensa brevemente para a manifestação, mas ativistas querem que um trecho seja permanentemente aberto ao público. Embora os dejetos industriais não sejam mais um problema, o esgoto ainda é despejado no rio quando as chuvas sobrecarregam o sistema de drenagem da cidade. O acesso à água por escadas e uma área de banho, além de alguns vestiários, realmente não custa muito, e os benefícios para a comunidade urbana são enormes, especialmente para grupos que precisam se refrescar em dias quentes. Estou pensando principalmente em pessoas mais velhas. E mais, assim como em Paris, nadar no rio da capital alemã pode ser um deleite para os olhos com todo o cenário berlinense. O foguete europeu Ariane 6 decolou do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. O objetivo é melhorar a precisão das previsões meteorológicas. O foguete europeu Ariane 6 foi lançado com sucesso do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. A missão é lançar o satélite meteorológico METEOP SGA-1, o primeiro satélite de nova geração em órbita polar, que pesa pouco mais de 4 toneladas. Um sensor infravermelho registra os perfis de temperatura e vapor d'água na atmosfera, além da temperatura dos oceanos e continentes. Ele também vai controlar 16 variáveis essenciais para o monitoramento climático. O Ariane 6 vai ser colocado em órbita síncrona ao Sol a uma altitude de aproximadamente 800 quilômetros. Esse tipo de órbita permite que ele voe perto dos polos e sobre todos os pontos da Terra na mesma hora solar local, facilitando a comparação de imagens ao longo do tempo. Este é o terceiro lançamento do foguete europeu desde o voo inaugural em julho de 2024 e o segundo lançamento comercial, após o de um satélite militar em março. A ginasta Rebeca Andrade anunciou que não vai mais competir no solo para preservar a saúde. Ela disse que vai seguir ativa nos outros aparelhos e quer disputar pelo menos mais uma Olimpíada. Rebeca Andrade anunciou que não vai mais competir no solo para cuidar da saúde, visando os Jogos de Los Angeles 2028. A declaração foi feita nesta terça-feira, durante uma participação na Rio Innovation Week. A ginasta destacou que, aos 26 anos, já passou por 5 cirurgias no joelho e que ainda pode mostrar muito nos outros aparelhos, acrescentando que pretende participar de pelo menos mais uma Olimpíada. As várias lesões e intervenções cirúrgicas no joelho entre 2015 e 2019 colocaram em risco a carreira de Rebeca, que acabou se tornando uma das melhores ginastas do mundo. No último ano, ela viveu um momento histórico ao garantir o ouro no solo nos Jogos de Paris, ao superar na final a lendária americana Simone Biles, que fez uma reverência brasileira no pódio e a chamou de rainha. Ao todo, Rebeca conquistou 6 medalhas em 3 participações nos Jogos Olímpicos, 2 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze, superando os iatistas Robert Scheid e Torben Grael e se tornando a atleta brasileira que mais vezes subiu ao pódio no maior evento esportivo do mundo. Ontem, o São Paulo entrou em campo para enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia. A partida terminou em 0-0, mas o empate ficou com gosto de vitória. Os São Paulinos que assistiram o jogo ontem devem ter agradecido e muito pelo resultado final.
A partida não foi fácil para os brasileiros e o Atlético Nacional jogou muita bola. Isso porque os donos da casa acertaram a trave 2 vezes. Mas há outros detalhes que transformaram esse empate em um resultado histórico. O Atlético Nacional teve 2 pênaltis a favor e desperdiçou as 2 oportunidades. O primeiro, Cardona chutou para fora. E a outra cobrança foi defendida pelo goleiro Rafael. Com o empate em 0-0, a decisão pela vaga nas quartas de final será decidida na próxima semana, aqui no estádio do Morumbis. Hoje também tem Libertadores. Olha só, Flamengo e Internacional se enfrentam no estádio do Maracanã às 9h30. E amanhã a gente mostra todos os detalhes. O Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite e até amanhã.